Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para comentar esse sexto episódio da primeira temporada de Outlander. Bom, e o que parecia ser um momento feliz, de alívio para Claire, acabou se tornando um dos seus piores pesadelos, como vocês puderam ver. Na verdade, não um dos seus piores pesadelos, mas acabou se tornando um pesadelo para a personagem. No episódio dessa semana, a Claire teve a oportunidade de passar um pouco de tempo a mais com Blackjack e Randall e conhecer um pouco mais desse homem que tem muitas semelhanças físicas com o Frank, mas essas semelhanças ficam apenas ali, no físico mesmo. E a Claire pode atestar isso no episódio dessa semana. Nós vimos que no início do episódio, a Claire está toda sorridente, está se sentindo confortável de estar junto dos seus. Inclusive, ela narra isso para nós no início do episódio. Apesar das circunstâncias, de não estar vivendo exatamente o melhor momento, mas ainda assim, a Claire conseguia sentir uma tranquilidade que há muito ela não sentia. Toda aquela sensação de desconforto por estar entre pessoas que não eram os seus, né, havia ficado de lado, porque agora ela estava junto dos seus. Ainda que eles não fossem conhecidos ainda como exército britânico, eles eram o exército britânico. Então a Claire estava entre os seus, e agora quem estava se sentindo desconfortável, quem estava experimentando da mesma posição que a Claire estava anteriormente, era o Dougal, que não estava mais entre os seus, estava entre o lado inimigo. E esse é um episódio bastante desconfortável. E ele é desconfortável desde o início até o final. Desde o momento onde a Claire chega ali nas instalações britânicas, dos soldados dos casacas vermelhas, a Claire já vai presenciando diálogos constrangedores, embaraçosos sobre os escoceses, inclusive comentários que são feitos diante da própria presença do Dougal Mackenzie. Eu não sei vocês, mas eu fiquei assim, gente, desconfortável do início ao fim desse episódio. Mas as coisas estavam prestes a ficar ainda piores, né? Porque a princípio era só aquela ladainha toda do Thomas, mas depois foi ficando cada vez pior, justamente porque nós tivemos a introdução de um outro personagem completamente repugnante para os fãs de Outlander neste episódio, Blackjack Randall. Bom, a Claire está ali com o Thomas, conversando, contando um pouco das suas aventuras. Claro que ela tem que esconder certas partes, né? Afinal de contas, ela não vai contar toda a verdade pra ninguém ali. Então a Claire dá uma camuflada ali nas histórias dela, né? Dá uma aumentada, retira alguns detalhes, acrescenta outros, mas acaba entretendo todo aquele povo que está ali, todos aqueles homens, todos aqueles soldados. Até que o Dougal se sente desconfortável porque eles forçam mesmo a barra e decide descer para tomar sua cervejinha logo ali no andar de baixo, que funciona como se fosse um bar. E a Claire fica com esses homens até que Blackjack Randall chega nesse mesmo aposento, nessa mesma sala, e as coisas começam a ficar tensas. Eu confesso para vocês que várias cenas aqui desse episódio eu acabei pulando, porque eu não tive estômago para reassisti-las, que foram as cenas, né, onde o Blackjack conta em detalhes como foi o açoitamento do Jamie. Ele conta todos esses detalhes, as cenas são muito cruas, muito visuais, e eu não consegui assisti-las, confesso pra vocês. Inclusive, comentem aqui se vocês assistem, se vocês pulam essas partes. Como já não é a nossa primeira vez assistindo, eu acredito que muitas de vocês acabam pulando essas cenas também, né? Afinal de contas, a gente já viu uma vez, a gente já viu duas, três vezes, a gente não precisa rever por muitas vezes, né? Então, eu acabei pulando essas cenas. Mas aqui nós temos uma descrição nua e crua do Blackjack Randall. Ele conta para Claire todos esses mínimos detalhes. E a princípio, ele faz parecer estar arrependido de ter feito tudo o que fez, né? Dessa escuridão que tomou conta da sua alma depois que ele foi para a guerra. E a Claire até diz para ele que ele não é a primeira pessoa que mudou depois da guerra, mas que ela percebia ali uma certa chance de salvação da sua alma por esses pequenos arrependimentos que ele demonstrava ter. Até que a gente viu que o Blackjack Randall não passa de um belo ator e estava trolando a Claire. Gente, ele acerta a Claire com um nocaute na região do estômago. Meu Deus. Como esse homem é repugnante, não? Ele não tem a mínima noção de empatia, de respeito, de amor para com o próximo e nem com as mulheres. E independente do gênero, se é homem, se é mulher, não. Ele é asqueroso, ele é brutal, ele não tem respeito por ninguém e não faz questão de tê-lo. E nós vimos muito bem a demonstração disso nesse episódio. Mas esse episódio também é um episódio que a gente precisa ter um
pouquinho de atenção, porque eu estou vendo no fandom de Outlander, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar discursos do tipo, teorias do tipo, na verdade, de que talvez o Frank possa ser o Black Jack Randall. Que talvez o Black Jack Randall não seja um ancestral do Frank, mas o próprio Frank. E eu sei que vocês também acreditam nisso, que a história do Frank ainda não foi finalizada. Muito provavelmente a Diana Gabaldon ainda tem alguma carta na manga em relação ao Frank que será revelada no seu 10º livro, que ainda será publicado. E muito provavelmente na 8ª temporada de Outlander, talvez eles tragam aí algumas revelações em relação a Frank. Mas daí acreditar que ele seja o próprio Black Jack Randall, eu ainda não consigo acreditar nessa teoria, confesso pra vocês. Apesar de acreditar que o Frank ele esconde grandes segredos e que a gente ainda vai ficar sabendo alguns deles, eu acho que para ele ser o Black Jack Randall, sei lá, gente, eu não acredito muito. Nós vemos aqui como eles são completamente diferentes. O Frank não é um dos personagens mais românticos da história, mas ele tem esse respeito pela Claire, né? Esse respeito pela família, pelas mulheres da vida dele. Então eu acredito que não seria o Black Jack Randall, a menos que alguma coisa o transformasse de tal forma. Mas tem uma cena interessante aqui, que é aquele momento que o Frank ele está se barbeando. E nós vemos que a navalha que o Frank está usando, né? Até a Claire está ajudando ele a fazer a barba dele, na verdade. É a mesma que o Black Jack Randall estava usando há 200 anos atrás. Olha só, o Frank comenta com a Claire que passou de geração em geração, que essa navalha já estava na família dele há muitos anos e ele a usava, a manipulava com muito orgulho, como vocês puderam perceber. E a Claire tem a oportunidade de ver o Black Jack Randall, que tem o mesmo rosto do seu marido, mas é completamente diferente do seu marido, manuseando a mesma navalha. É interessante, né? Então, para as pessoas que acreditam que o Frank possa ser o Black Jack Randall, né? Que o Frank tenha feito essa viagem no tempo também, é interessante esse paralelo dos dois utilizando a mesma navalha, mas não sei. Eu ainda não acredito muito nessa teoria, não acho que possa vir a ser verdade, mas comenta aqui se você acha que faz sentido, se você acredita nessa teoria ou se para você também não faz muito sentido que eles sejam a mesma pessoa. Comenta aqui abaixo, eu fiquei curiosa para saber a sua resposta. E o Black Jack Randall, ele estava disposto a manter a Claire ali até arrancar toda a verdade dela. Vocês viram que ele não estava disposto a baixar a guarda, ele queria que ela revelasse todos os mínimos detalhes para ele de quem ela é, quais as suas intenções, para onde ela está indo, por que ela tem tanta simpatia assim com os escoceses, né? Vocês viram que foram pontos que ele levantou nesse episódio. Ele estava disposto a arrancar todas essas verdades da Claire, custe o que custar. Ele ia utilizar de todos os meios possíveis para conseguir arrancar essa verdade da Claire. Até que o Dougal interrompe toda essa tortura e acaba levando a Claire com ele. Mas o Black Jack, ele intima a Claire a estar presente em Fort William no dia seguinte. E ela não teria como fugir, porque a Claire é uma inglesa, então ela precisa responder aos ingleses. A menos que o Dougal faça essa oferta a Claire, a menos que ela deixe de ser uma inglesa e venha se tornar uma escocesa. Daí, ela não precisaria responder aos ingleses, assim como ela precisava naquele momento. E o Dougal, ele só faz isso depois de ter a certeza de que a Claire não é uma espiã inglesa e muito menos francesa. Só depois disso, ele faz essa oferta para Claire. A Claire até acha que ela deve se casar com ele, né? Ela fala, como assim? Eu tenho que me casar com você? Mas não. Ela teria que se casar com o Jaime Fraser, como nós vimos. Tem até um momento onde a Claire tá lendo o contrato de casamento e fica claro, fica nítido ali o nome do Jaime, né? James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. E algumas pessoas até falam, né? Ah, foi um erro da série, porque como que o James se apresenta pra Claire? Porque ele vai fazer isso no próximo episódio, né? Ele vai se apresentar pra Claire, porque ela vai falar pra ele, se eu não me engano, ah, mas eu não sei nem o seu nome, como que eu vou casar com você? Sendo que ela estava com um contrato de casamento ali em mãos que tinha todo o nome do Jaime. Mas, gente, eu acho que a Claire estava tão apreensiva, eram tantos os detalhes que ela precisava prestar atenção naquele momento, que o nome do Jaime foi algo que, assim, ela não fez questão nenhuma de conferir. Ela já sabia que ela iria se casar com ele, ela estava se atentando, ou tentando pelo menos se atentar aos termos desse casamento, né? Pelo menos eu acho que foi isso que aconteceu, por isso que ela não se atentou tanto ao nome do Jaime. Enfim, semana que vem nós teremos aí a análise de um dos melhores episódios, principalmente para fãs de Jaime e Claire, né? Porque se você não é um fã do casal, esse não é um dos melhores momentos, não é um dos melhores episódios para você.
você. Mas, como a maioria que acompanha aqui o canal ama Jamie e Claire, ama os dois juntos, esse é um dos nossos episódios favoritos, né? E eu tô muito ansiosa pra comentar com vocês aqui na próxima semana esse 7º episódio. As coisas estão começando a esquentar, estão começando a andar, né, a ter um certo rumo ali, e embora também esteja começando a ficar mais tenso, principalmente em relação às aparições do Blackjack. Gente, eu não sei até quando eu vou dar conta de assistir as cenas do Blackjack, mas quando eu não conseguir, eu vou pulando assim e vou conversando com vocês, e vocês vão compartilhando comigo também, se vocês estão assistindo as cenas dele, se vocês estão pulando, porque são cenas realmente muito difíceis de assistir, né? E nós teremos muitas cenas assim pela frente, mas tempo ao tempo, né? Vamos dar tempo ao tempo. Vamos celebrar que o próximo episódio é um dos melhores pra nós e eu tô ansiosa pra vir aqui no canal comentar esse episódio com vocês. Vocês gostaram do episódio da semana? Gostaram do vídeo dessa semana? Se você ficou comigo até o finalzinho desse vídeo, comenta a hashtag aqui abaixo escocesa, já que agora a Claire está prestes a deixar de ser uma Sassenach e se tornar uma escocesa, pelo menos por casamento, né? Porque Sassenach, ela sempre vai ser a Sassenach do Jamie, nós sabemos disso. Mas agora a Claire está prestes a se tornar uma escocesa por casamento. Então comenta a hashtag escocesa se você ficou comigo até o finalzinho desse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu comentário com a hashtag e também de hypar esse vídeo, que é muito importante, me ajuda muito aqui no canal. Todas essas ações ajudam muito o meu trabalho aqui dentro da internet, então se você puder me dar esse apoio, eu te agradeço muito. Eu te vejo no próximo vídeo, um super beijo e até lá! Tchau!